sabem aí, na verdade, com esse tempinho frio, com essa época do ano, o que pode causar pneumonia? Olha, eu obtive um dado que eu fiquei chocada, que por hora 14 pessoas são internadas com pneumonia no Brasil. É muita coisa, né? E com esse friozinho, será que os riscos aumentam? É o que a gente vai saber conversando hoje com o Dr. Jamal Azan, que é otorrinolaringologista. Mais uma vez, bem-vindo! Oi. Ai, que saudades, doutor! Saudade Que bom que você veio me ver. De todo Estava mundo com daqui. muita saudade. Doutor Jamal, vocês sabem, quando ele vem, por mais sério que a gente fale sobre um assunto, e pneumonia é um assunto sério, Muito. ele fala com uma descontração tão grande, de uma maneira tão bacana, que a gente, até a nossa preocupação diminui. Eu acho isso importante, que a gente não usa esse quadro como uma coisa alarmante, né? Não. Mas uma orientação mesmo para as pessoas se cuidarem mais, né? Sim, importante que as pessoas assimilem o que a gente está falando. Sem né? dúvida. E falar sobre pneumonia é importantíssimo. Quer participar? vocebonita@tvgazeta.com.br ou ainda @Carol_Minhoto pelo Twitter. Vou cumprimentar aqui o Jamalzinho. Gente, doutor, isso aqui tá demais. Obrigada, viu? Um presente que ele trouxe pro meu JP. Tá muito fofo. Eu vou deixar ele aqui do meu ladinho, que ele vai participar da nossa pauta O Jamalzinho hoje. é para cuidar do JP também, tá bom? Fofo. Vou deixar lá no quartinho dele, vou botar lá no bercinho e falar, ó, brinca, sempre aprendendo com o Jamalzinho. Vamos lá, doutor. Pra gente começar, queria te fazer uma pergunta antes da gente mostrar ali no quadro. Isso. A gente sabe, bom, pelo menos é o que eu tenho em mente, acho que eu tô certa. A gente pode pegar pneumonia, tanto uma pneumonia de vírus como uma pneumonia de bactéria. Certo. Então eu queria que você explicasse esse quadro e o ciclo da pneumonia para a gente entender por que ela pode vir de duas maneiras. A pneumonia, ela é, na grande maioria das vezes, uma complicação de um processo viral respiratório alto, ou seja, começa-se com um problema de uma gripe, essa gripe ela acaba se expandindo dentro do corpo da pessoa por uma queda de imunidade ou por problemas relacionados a fatores predisponentes. Então, em geral, a gripe, a pneumonia começa com uma gripe. Então, já existe aqui a primeira orientação importante para você que está em casa. Não subestime a gripe, não subestime os quadros respiratórios altos, principalmente no grupo de risco, que são crianças até 2 anos e idosos acima de 65 anos. Então, os quadros respiratórios altos, nariz, garganta, cuide direitinho, porque as pneumonias costumam evoluir de quadros respiratórios altos. Agora, quais são os sintomas, então, dessa pneumonia? No início, então, pode vir um resfriadinho. Isso. Que pode não ser curado. Isso. Né? Exatamente. E aquele nariz escorrendo, a tosse, podem evoluir. Aí, nesse caso, o que o paciente vai sentir? Quando ela é uma gripe, existe o mal-estar no corpo e a febre, mas a pneumonia tem como característica principal muito mal-estar. Então, a quebradeira da pneumonia, ela é diferente da gripe. Ela derruba demais a pessoa. E a febre da pneumonia, ela é muito mais alta do que a febre da gripe. Então, febre de pneumonia é 39, 40 graus. Uau! Então, isso por si só, esses dois são os principais fatores de alerta. É claro que a pneumonia, ela por ser complicação de um quadro viral, ela pode ter outras manifestações, vômitos, diarreia, além do mal-estar. Mas chamam a atenção, mal-estar intenso, febre alta, que dure mais de 24 horas, deve procurar atendimento médico, porque existe o risco de haver uma complicação desse quadro respiratório alto para os pulmões. E a pneumonia, de fato, é muito séria e a gente tem aí essa... Bom, eu, pelo menos, passei, não tive a pneumonia, mas o Oswaldo, que é meu marido, quando a gente ainda namorava, né, faz alguns aninhos, ele teve uma pneumonia muito séria, doutor. Que chegou até, ele teve desmaio, ele chegou no hospital com uma pressão 4
por 6, algo assim. Ele ficou desacordado muito tempo. Assim, um quadro bem complicado. Só que esse quadro, por isso é a minha pergunta, evoluiu muito rápido, em menos de 24 horas. Isso, exatamente. E ele tremia, a febre era muito alta, ele tremia e chegou até a cuspir sangue. Nós orientamos exatamente... Nesse caso, então ela pode evoluir tão rápido assim? Pode, ela pode evoluir rápido e a orientação é que, além dos cuidados preventivos que nós devemos ter contra as doenças do sistema respiratório, medicar com os analgésicos, com os antitérmicos, mas em caso de persistência por mais de 24 horas ou em caso de um quadro muito intenso, uma febre muito alta ou um mal-estar muito intenso, tosse com secreção, dor no tórax, dor nas costas. Dor nas costas, eu me lembro que ele se queixava de dor nas costas. Estas queixas devem ser valorizadas e muito, principalmente, novamente chamando atenção para a população de crianças até 2 anos e acima de 65 anos. E também... essa semana nós tivemos o falecimento do Djalma Santos, que foi um jogador da seleção brasileira, bicampeão mundial. Ele faleceu de complicações de pneumonia. Então, com 84 anos, foram complicações de pneumonia. Então, vejam, a pneumonia, ela existe e nós devemos nos preocupar com ela, nós devemos lembrar que ela existe, procurar atendimento médico o quanto antes, especialmente nessa época do ano. Com o frio, então, mais intenso, as chances aumentam ainda mais. O frio, por si só, é um fator predisponente que não é tão importante. Mas o problema é que o frio, o que a gente faz? A gente fecha as janelas de casa, a gente fecha a janela do carro, do ônibus. Então, o que acontece? Aqui vai, então, mais uma orientação. Cuidado com ambientes fechados, porque o vírus ele pode ficar circulante e infectante durante um bom período. Esse é o problema. Esse é o problema. Ele dura horas no ar e em superfícies lisas, como por exemplo o corrimão de um ônibus ou um metrô, ele pode durar até 2 dias como infectante. Então, cuidado com ambientes fechados, a primeira orientação. Sempre ventilar o ambiente. E como que esse vírus entra no nosso corpo? Através das nossas mãos. Então, muito cuidado com os transportes coletivos e ambientes fechados, onde haja uma pessoa que esteja tossindo ou espirrando. Essa secreção da tosse ou do espirro pode ficar no ambiente e com a mão a gente acaba trazendo para o nosso corpo. Olha, gente. Então, se você está tossindo ou espirrando, ande sempre com um lenço de papel descartável para tossir ou espirrar. Descarte este papel em lixo adequado e use álcool gel. Álcool gel sempre, o tempo todo, sempre. Chamo a atenção também da população, então, com maior risco, que são os idosos acima de 65 anos e as crianças pequenas, para evitar esses ambientes aglomerados. E, gente, evite o transporte coletivo. Que até o ar-condicionado, que não passa por um processo de limpeza, pode ser um dos fatores para acarretar pneumonia. Sim, existe uma bactéria que chama Legionella, que ela pode ser transmitida através do ar-condicionado com um filtro que não tem uma boa manutenção. Olha, gente, a gente frequenta os lugares e não sabe se está sendo higienizado, né? E essa pneumonia, ela é grave, inclusive, e ela pode levar até a risco de morte. Então, é bactéria nesse caso. É uma bactéria então, nesse acho que foi essa que ele teve. Porque, doutor, olha, gente, eu tô falando porque é uma coisa importante. Sim. Ele tinha 23 anos na época. Isso. E o que foi passado pra gente, que foi tão sério, foi tão complicado, ele foi pra UTI direto, ele estava com 2/3 de um pulmão já tomado, foi uma pneumonia bacteriana. E que se ele tivesse fumado 2, 3 anos da vida dele, que ele nunca fumou, graças a Deus, ele não teria suportado, ele teria morrido. Ah, sim, o fumo ele leva à diminuição
das células que trocam, que fazem a troca gasosa. Então, a pneumonia já prejudica uma área do pulmão. Se a outra área está prejudicada também, então não há dúvida de que os fumantes correm um risco maior. Mas, neste caso, a ideia que passa é que tenha sido realmente um quadro de uma bactéria muito intensa. Muito intensa, é. Né? Foi Essa bem situação é um fator Agora, bem doutor, agravante. Quem já teve uma vez a pneumonia, uma pneumonia até leve, né, que conseguiu tratar em casa, não precisou ser internado, com remédios, com orientação, tem mais chance de desenvolver de novo a pneumonia ou isso não tem relação? Quem tem mais chance de desenvolver, na verdade, é o grupo de risco, que são as pessoas que têm doenças crônicas, como por exemplo, diabéticos, asmáticos, pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica, fumantes, idosos, pessoas que têm qualquer grau de imunodeficiência. Então, essas pessoas sim têm chance maior, mas eu diria que uma pessoa saudável que se protege nessas situações de risco, como eu falei, a chance passa a ser muito pequena. Tá, perfeito. A Renata mandou aqui uma mensagem muito bacana. Rê, um beijo para você. Ela disse que ela estava apenas com uma forte dor de garganta, chegou no médico e ela estava com pneumonia e estava sem febre. É possível ter a pneumonia, então, sem febre? Sim, existe a pneumonia sem febre, ela é menos comum, mas ela também é uma situação que pode acontecer. Ah, então também tem que estar ligado. Então, o fato de ter uma dor de garganta ou um quadro intenso de tosse, já tem que ir para o médico. Nossa orientação é, especialmente neste momento, nesta época do ano, que a atenção seja triplicada, não só redobrada. E também a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo também divulgou um dado muito importante. 35 pessoas morreram em média por dia por complicações de pneumonia no estado de São Paulo em 2012. Uau. Então, isso não é uma coisa pequena, isso é muito complicado. Tem que tomar muito cuidado. Agora, uma pergunta bacana da Sônia. Sônia, um beijo para você. Na verdade, não é uma pergunta. Ela disse que ela teve a pneumonia decorrente da H1N1. Então, quando a gente fala da gripe, especialmente da H1N1, como é essa relação com a pneumonia, doutor? O H1N1 é um subtipo de um vírus que chama-se influenza, mas ele, apesar de ter sido gerado surtos muito intensos e muito graves, nós estamos observando que isso tem gerado cada vez menos complicações clínicas nas pessoas, mas ele pode gerar, sem dúvida, como gerou na Sônia. Então, ela disse que ela também tem asma. Então, no quadro dela, a pessoa que tem a asma pode desenvolver com mais intensidade ainda. Exatamente. Essa época do ano, os asmáticos, os alérgicos também têm uma maior chance de desenvolver essas infecções. Vamos aproveitar, doutor, então, eu queria que você mostrasse um pouquinho pra gente ali no seu quadro, então, o que acontece. Então, vou fazer o seguinte, segura. Eu vou dar um recadinho e já volto. Ótimo. Na volta, a gente vai mostrar aqui no quadro, então, o que acontece, né, com o nosso... Por que é tão rápido assim? Porque, gente, é um negócio impressionante. Estou dizendo para vocês porque foi um susto muito grande. De fato, Oswaldo tinha 23 anos, super jovem, e a bactéria foi assim, ele foi para o hospital de manhã, não conseguiram descobrir o que era, a febre já estava alta. Quando a gente voltou, né, à noite, ele já tinha desmaiado no elevador porque não conseguia ficar de pé. Sério. Chegou lá, ele não conseguia ficar sentado numa cadeira, ele teve que ir direto para a maca, porque ele estava totalmente, assim, desacordado. Olha, foi muito complicado. E ainda, doutor, só para a gente concluir, fechar essa parte, ele ainda teve na hora, ele recebeu muito soro para tentarem reanimar, e ele não estava urinando. Então, acharam que estava com um quadro... Complicações renais, isso também pode acontecer. Sim, são as piores complicações, são as complicações renais que acabam levando a risco maior, inclusive. Ainda. E depois, no final, graças a Deus, até por ser muito jovem, ele conseguiu, mas foram 4 dias de UTI. É uma batalha muito difícil. Para uma pessoa de 23 anos. Muito complicado. Já volto, doutor.